Esse vídeo a gente vai falar sobre o paciente idoso com paciente renal crônico, né? O renal crônico, né? A insuficiência renal crônica, ela consiste na perda progressiva da função renal. E existem diversos estágios, né? Existe um comprometimento parcial, inicial, comprometimento já importante, um comprometimento total da função renal, aquele paciente que precisa da hemodiálise. Esse paciente, ele está normalmente numa fila de transplante, né? E a qualquer momento ele pode ser submetido a um transplante. Quando é preciso, né, fazer uma pesquisa minuciosa nesse paciente, como é que é a manifestação, como é que está, que estágio que está essa insuficiência renal dele, quais os medicamentos, como é que está, ele faz hemodiálise, que dia que ele faz hemodiálise, quantas vezes ele faz hemodiálise, tem a diálise peritoneal que ele faz em casa, tem a diálise que ele faz lá no hospital. Como é que tá? Como é que tá o comprometimento dele? Ele realmente faz uma dieta de sal rigorosíssima? Esse paciente, como é que é a ingestão de água? Como é que é o comportamento dele na hemodiálise? Como é que ele enfrenta a doença? Importante fazer essa análise do paciente perante ao mal. E é importante também analisar o mal. Como é que é essa insuficiência renal, se ela é pequena, média ou grande, e levar essa análise do paciente do mal, levar em confronto ao procedimento que você quer fazer. Procedimento muito invasivo, procedimento que vai haver sangramento, procedimento que precisa de uma profilaxia antibiótica, isso tudo você vai colocar no seu gerenciamento de risco, esse peso do seu paciente. É um paciente tranquilo, se o mal é um mal tranquilo, se é um mal importante, e os procedimentos, se é um procedimento mais invasivo. Então, isso tudo vai gerenciar o risco dos seus procedimentos, evitando, né, a possibilidade de falha, pelo menos reduzindo. Claro que uma boa anamnese, um exame físico, né, desse diagnóstico, se tem alguma alteração sistêmica, um conflito, né, algum medicamento, né, fazendo algum tipo de interação com essa insuficiência renal que esse paciente apresenta. O plano de tratamento ele tem que ter uma análise de risco plena e convicta. Bom, esse paciente, ele é o que muito provavelmente é o paciente que vai precisar de muita interação entre você, dentista, e o nefrologista desse paciente. Porque esse paciente ele está na fila de transplante, como a gente disse. Ele a qualquer momento ele vai ser chamado para fazer um transplante de rim, se ele já não fez, né? E após esse transplante, para que o órgão não haja rejeição, ele vai ser submetido a um tratamento imunossupressor. O sistema imunológico dele vai chegar a zero. Então, se ele entra nesse sistema, nesse tratamento de imunossupressão, com a condição saúde bucal, com problemas de lesão, inflamação e infecção, ele vai ter muita complicação. E já existe muitos estudos comprovando que o sucesso do transplante depende fortemente da condição bucal prévia ao transplante. Então, aquele paciente que tem condição saúde bucal perfeita, ele tem cinco vezes mais chance de ter uma aceitação do órgão. Isso tudo são estudos. Então, é muito importante o paciente estar sempre, para qualquer momento ele vai ser chamado para o transplante, então ele tem que estar sempre com a saúde bucal em perfeita condição. Bom, a gente fala, né, dessa rejeição do órgão, mas aí existe o perigo de óbito, né? Porque muitas vezes o resultado de um transplante é o óbito. Então a gente tem que trabalhar em todas as frentes, né? E a frente odontológica é uma delas, para permitir um sucesso num transplante, um sucesso pleno daquele transplante. O paciente que faz a hemodiálise, né? Ele normalmente faz a hemodiálise 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E ele, naquele dia, se ele precisar de algum atendimento odontológico, não faz o atendimento naquele dia, não. Primeiro por causa do problema emocional, por causa do desgaste que a hemodiálise causa no paciente. E segundo que para fazer a hemodiálise usa-se algum medicamento parecido com a heparina, né, para permitir, que é um anticoagulante, para permitir que o sangue
circule livremente na máquina lá da hemodiálise. Então, essa droga, né, que é um anticoagulante, ela complica um pouquinho algum procedimento que você queira fazer. Então, só que ela tem uma vida útil, essa heparina, ela tem uma vida útil no sistema sanguíneo de muito pouco. Então, se você tomou heparina hoje, né, na hemodiálise dele, amanhã já não tem mais essa droga no sangue e você pode fazer a maioria dos procedimentos. Você tem que avaliar. Procedimentos muito mais invasivos, né? O interessante é fazer isso no ambiente hospitalar, né? Solicitar, né? Avaliar a possibilidade da internação. Bom, aquele paciente que está sendo submetido à hemodiálise, ele é na máquina que ele expele o antibiótico que você administrou. Então, se, por exemplo, ele fez na segunda-feira de tarde a hemodiálise e você entrou com uma antibiótico terapia na segunda-feira à tarde, depois da hemodiálise, aquele antibiótico vai circular na corrente sanguínea dele até na quarta-feira, que é quando ele vai fazer a próxima hemodiálise. Então, você vai ter que ajustar a dose. E muito provavelmente você vai precisar do nefrologista para ajustar essa dose, né? Aquele medicamento que você deu na segunda ou na quarta-feira de manhã, né, antes da hemodiálise, vamos supor que você entrou com anti-inflamatório, você entrou com analgésico ali, na hora da hemodiálise aquele medicamento vai ser expelido quase que totalmente. Então o ajuste de dose do paciente renal crônico é um detalhe importante para evitar o risco, para evitar intercorrência no atendimento odontológico. Muitas vezes o paciente, né, por conta dessa imunossupressão, o medicamento que é a ciclosporina ou qualquer outro imunossupressor, ele causa muito hiperplasia gengival. Paciente mais, paciente menos, né? Então você tem que analisar, talvez até conversar com o nefrologista nesse sentido da possibilidade de como é que você vai gerenciar esse problema, porque aquela hiperplasia gengival vai causar inflamação, infecção, vai complicar todo o quadro, não só da saúde bucal, mas saúde sistêmica daquele paciente. Nesse tipo de paciente você tem que evitar drogas nefrotóxicas, né? Um paciente que tem insuficiência renal crônica, quando ele recebe essas informações, quando ele recebe esse diagnóstico, né, para ele é dado todo informações da sua saúde sistêmica, de como é que ele deve se comportar, o que ele deve fazer, o que ele não pode, né, como é que vai ser a vida, pro resto da vida dele, né, vai ser alterado, se ele vai ser submetido a transplante, bom, enfim. E as informações odontológicas para esse paciente também é função nossa, né, os dentistas, passarem essas informações de uma manutenção da saúde, manter rigorosamente todas essas orientações, né, é fator determinante para uma boa qualidade de vida, né, do paciente, né, através da manutenção da saúde bucal, dos tecidos bucais. É importante ele fazer essas visitas controles trimestral ou semestral, você que vai definir, para a manutenção da qualidade, do conforto, né, dessas questões da saúde bucal. Nessa série de vídeos nós estamos vendo os cuidados no atendimento odontológico, as necessidades que o dentista tem, as observações que o dentista tem que fazer para atender esse paciente idoso, né, que requer todo um cuidado para evitar algum tipo de intercorrência odontológica.